essa deixa que você deu justamente para fazer uma breve explicação sobre como funciona esse sistema de vistos e o sistema imigratório americano, né? Basicamente, esse sistema é dividido em duas grandes categorias de vistos: os vistos imigratórios, aqueles que já têm a intenção de residir permanentemente aqui nos Estados Unidos, que é o famoso Green Card, e os vistos não imigratórios, todos aqueles vistos temporários com uma finalidade específica e um tempo pré-determinado de permanência aqui nos Estados Unidos. É o caso do visto B1, B2, negócios e turismo, é o caso do visto F1, visto de estudante, é o caso do visto J de intercâmbio, é o caso do visto L1 de um executivo transferido aqui de uma matriz ou filial de uma multinacional, é o caso do visto E2 de investimento para quem tem cidadania dos países que tem acordo bilateral de comércio com os Estados Unidos e assim por diante. Existe uma infinidade aí de vistos temporários que não têm o objetivo de você residir permanentemente aqui nos Estados Unidos. É um período temporário que você está autorizado a executar determinada atividade aqui dentro do país, né? E, inclusive, a maioria da quantidade de vistos que a gente sempre fala está dentro desses vistos não imigratórios. A maioria desses vistos tem o processamento consular. O visto pode ser solicitado no consulado ali do país onde reside o candidato e costuma, na maioria das vezes, ser um processo bem rápido e simples, né? Que vai englobar ali uma entrevista no consulado e a concessão desse visto. Esses são os vistos não imigratórios. Quando a gente fala de visto de imigração, ou seja, para se tornar residente permanente aqui nos Estados Unidos, eles basicamente são divididos em duas categorias: família e emprego, onde está a grande maioria desses vistos. Tem alguns outros também que são humanitários, mas eu não quero nem entrar neles hoje, que são um pouquinho mais complexos. É o caso de asilo, é o caso de status temporário para quem é refugiado e assim por diante. Vamos focar aqui nesses dois, mas principalmente no de emprego. Mas o de família é quando você tem algum familiar direto seu que pode solicitar para você ou patrocinar para você um Green Card. Isso serve tanto para quem já é Green Card Holder, ou seja, para quem já é portador de Green Card, tem algumas possibilidades de solicitação de visto, e aquele que já é cidadão americano, tem outras possibilidades também. Quem já possui Green Card pode solicitar o visto para cônjuge e para filhos menores de 21 anos ou maiores de 21 anos ainda solteiros. E quem se torna ou já é cidadão americano, além de poder pedir para cônjuge e filhos solteiros, também pode solicitar para filhos casados, para pais e mães e também para irmãos. Então essas são as possibilidades de solicitação de Green Card por patrocínio familiar. Quando a gente fala de emprego, aí são 5 categorias diferentes, que vai do EB1 até o EB5. EB1 para profissionais extraordinários que se destacaram na carreira como um todo, principalmente com destaque internacional, ou receberam grandes prêmios. Ele é até apelidado do visto do Prêmio Nobel, né, ou do Oscar, que é você ter recebido algum prêmio de reconhecimento mundial, que já por si só é suficiente para você ter o EB1 ou então preencher os critérios de um profissional extraordinário. Tem o visto EB2 para profissionais excepcionais ou com uma graduação avançada, a gente vai se deter um pouco mais nele, vou falar um pouco mais dele daqui a pouco. O EB3, que provavelmente tem uma tendência bastante grande de crescimento nos próximos anos, justamente por conta dessa nova política imigratória aplicada aqui nos Estados Unidos. O EB3 é o visto mais democrático em termos de trabalho, que pode contratar qualquer tipo de profissional, desde o já formado com experiência até aquele que está começando agora, sem nenhum tipo de experiência. Então o EB3 é um visto que sempre vai precisar de uma empresa americana patrocinando e que tende a crescer bastante aí nos próximos anos. O EB4 é um visto bastante específico para profissionais religiosos, alguns tipos de diplomatas, jornalistas, uma categoria bem específica de profissionais. E o EB5, por fim, é o visto de investimento, né, onde você investe ali aproximadamente $1 milhão e você consegue, através de investimento e geração de empregos, um Green Card aqui nos Estados Unidos. Mas hoje o que eu gostaria de te apresentar melhor, com mais detalhes, é justamente o EB2, que é o visto de trabalho qualificado, que a gente começou a falar sobre ele mais cedo. Esse é um visto que se tornou muito popular nos últimos anos. Até um tempo atrás, ele era conhecido como I-STEM Visa, de tão difícil que era conseguir esse visto. A aprovação dele era bastante complicada, porque já tinha naquela época, na verdade, um poder discricionário muito grande do oficial de imigração que estava analisando, e o currículo precisava ser uma sumidade para conseguir a aprovação dele. Mas desde 2016, final de 2016, e começando aí a alavancar de 2017 em diante, teve um caso que foi levado a julgamento que ficou conhecido como Murphy Danazar. Era de um profissional que tinha apresentado, segundo ele, todo um projeto que de fato tinha interesse nacional e foi negado pela imigração americana. E justamente a discussão sobre a aplicação desse visto do EB2 dentro da categoria NW, de National Interest Waiver, ou seja, de interesse nacional, é que levou ao julgamento desse Murphy Danazar e que mudou toda essa história. Mas para isso
isso, antes de explicar o Merit of Dallas, eu preciso explicar um pouquinho melhor como que funciona o visto EB2. Esse é um visto voltado para profissionais qualificados, e ele tem duas formas de você ser elegível a ele. Você pode ser um Advanced Degree, ou seja, ter uma graduação avançada dentro da sua área, um mestrado ou doutorado, por exemplo, ou então, caso você não tenha um mestrado ou doutorado, o seu diploma de formação, que precisa ser um bacharelado, mais 5 anos de experiência na sua área de formação, depois do término da sua faculdade, depois do término do seu bacharelado, depois que você recebe o seu diploma, isso substitui um título de mestre e doutor, e te possibilita aplicar para um visto EB2, sendo elegível a ele através do Advanced Degree, por conta da sua formação no bacharelado, mais 5 anos de experiência.